E a geração Z não quer ser vista, por isso que ela adota esse comportamento chamado de low profile, né? É o cara que não quer aparecer, velho. Isso aí eu falo, pra que você não quer aparecer? Aparece aí, velho, é da hora. Na minha época de novo, de jovem, nos anos 2000, a gente achava tão legal você poder postar as coisas na internet, tá ligado? Você fala, pô, que legal, ó. Agora eu tenho uma página aqui que eu posso eu mesmo construir ela, pôr as minhas informações aqui, colocar a imagem que eu quero, uma foto, não sei o quê. Por que isso era tão mágico pra gente, né? Eu como geração Y e não geração Z ainda, a gente cresceu naquele mundo dominado pela grande mídia, cara, TV, rádio, jornais, essas coisas, mas nunca na sua vida que você ia ter condição de fazer um negócio na televisão, você lá, pra passar pros outros. Você não quer ter um jornal, sabe? Você não quer ter um programa de rádio, então era um negócio assim, bem restrito, né? E aí quando veio a internet, eu lembro até hoje, quando tinha aquela conversa de você ter a sua homepage, né? Que era, assim, vamos dizer, o avô da rede social. O que era isso aí? Você ia em sites como HPG, Kit.net, tinha vários desses aí que eram grátis. E aí você ia lá, estudava HTML e JavaScript, CSS, essas coisas. CSS nem tinha ainda, né? Muito. Não se falava muito, mas HTML e JavaScript, você criava o seu próprio site. E aí você dava o endereço pro seu amigo na casa dele ia lá e entrava no seu site. Isso aí era legal pra caramba, né? Assim, o objetivo final era você expor coisas na internet, lá botar uma foto, escrever algum texto, alguma coisa assim. Mas para chegar aí, nessa época, antes da rede social, antes dos fotologs, dos blogs, dessas coisas todas, para você pôr alguma coisa na internet, você tinha que ter um conhecimento técnico. Isso aí a gente tá falando mais ou menos de 2001 ali. Era a época que eu comecei a criar site na internet. Ganhei meu primeiro computador e comecei a fazer isso aí. Então, para chegar nesse objetivo de ter aquela coisa legal, né? Você ter o seu próprio espaço na internet, você que comanda o que vai ali, você escolhe as cores, você coloca ou não as paradas, né? Então, você tinha que aprender uma linguagem ali de HTML, né? Não é nem uma linguagem de programação, mas é como se fosse, vamos dizer assim, né? Mandando um abraço pro Moisés Silva aí, que acabou de retornar aí o seu membro, né? Renovar, mandar um abraço para Alex, o Vitor Joran, o Orochi PK, né? Manda o superchat, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, né? Então aprender essa parte técnica era parte do caminho para conseguir ver as suas ideias expostas ali. Depois vieram essas ferramentas aí de criação de blog, de fotolog, antes de rede social ainda, né? O blog era um negócio que você ia lá, você não precisava aprender o HTML, você criava o seu blog e aí você digitava as informações. Você tinha só que criar o texto mesmo em português, que seria o conteúdo, né? Então ficou bem mais fácil a sua acessibilidade ali. Aí depois vieram e o Fotolog é a mesma coisa, né? Era um blog onde você punha fotos, depois veio o vlog no YouTube, que demorou um pouco. Vieram as redes sociais, ficou muito mais acessível, né? Então, mas no final de tudo, a essência da internet, pra minha geração, que fazia ela ter tanta graça, era o fato de você poder pôr coisa lá. Nem necessariamente foto sua, mas você poder pôr as suas ideias, tá ligado? Tem um lugar que você publica as coisas que você pensa. Isso aí eu sempre achei mágico, né? Então, ó, o Rogério Reis, ele é empreendedor serial, né? Já vendeu 5 empresas, tá ligado? E ele tá falando aqui, ó, liberdade é não ser visto, o novo mantra do trabalho remoto. Esta semana recebeu uma notícia fascinante. A empresa onde o home office não só é permitido, mas parte da cultura, ousou criar uma regra radical. Se tiver reunião, tem que abrir a câmera. Não, mas isso aí é ruim, velho. Isso aí é ruim, tá ligado? O resultado, como não se podia esperar outra coisa: revolta, insatisfação, reclamações, pedido de demissão. Você vê que coisa, hein? Afinal, o home office sempre foi sobre liberdade, não é? Liberdade para trabalhar de onde quiser, com a roupa que quiser, no horário que quiser, e novidade, liberdade para ser um avatar. No horário que quiser, seria bom, né? O que eu concordo aqui? Liberdade para trabalhar de onde quiser, com certeza. Com a roupa que quiser, digo mais, até pelado, né? Agora, no horário que quiser, infelizmente, não é algo assim comum, né? Quando você faz um freela, alguma coisa, você até consegue, mas 90% dos casos, diz você que trabalha remoto, também não é assim na sua empresa. Você tem um horário para entrar e um horário para sair. Tudo bem, você pode não estar trabalhando naquele horário, mas se espera que você esteja online e apto a responder mensagens naquele horário, né? Então não tem esse negócio, né?
Agora, liberdade para ser um avatar, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, na nossa área aqui, né, de tecnologia, essa coisa de câmera fechada é padrão. E veja que, dá um abraço pro Rogério aí, veja que a área de tecnologia é a que mais está mantendo o remoto, né? Então acho que as outras áreas tinham que olhar para como a tecnologia faz e fazer também. E a gente não fica abrindo câmera em reunião, né? Abrir câmera em reunião é um grande problema. Até na minha série Dev na Disney, que tá saindo essa semana, eu comento sobre isso, né? Que lá, no projeto que eu tava, a gente fazia as reuniões com câmera aberta. E era ruim, mano. Às vezes tinha dia que eu tinha que levantar, aí pôr uma roupa, pentear um cabelo, ir até um lugar lá, que era no caso meu escritório, aí eu tinha que descer a escada, destrancar 2, 3 portas, descer, chegar lá, sentar, ligar o computador, coisa que se a câmera fosse fechada, com meu fonezinho no celular, deitado mesmo, eu resolvia ali, né? Nas reuniões, por exemplo, uma daily. Qual a necessidade de abrir câmera em daily, velho? Aqui? Você faz a daily no fone ali, só falar, eu fiz ontem isso aqui, hoje eu vou fazer tal coisa, sem impedimento. Pra isso aí precisa olhar a cara, né, da pessoa. Fora aquelas reuniões que demoram horas, né? E aí você tem que ficar ali sentado, te dá dor nas costas, dor nas pernas, ficar sentado. Você podia ficar deitado, mais confortável, né? Então, ó, ele tá falando aqui, ó, e agora, qual que é a desculpa? Minha internet não aguenta, mas roda Netflix em 4K. Prefiro focar na reunião sem distrações virtuais, mas trabalho em várias empresas ao mesmo tempo. E seria esse o motivo, né? Mas isso aqui é outro ponto também. Se você tiver 2 reuniões simultâneas com a câmera aberta, você tá fudido, não dá, né? Não tem como fazer. Isso é o quê? Isso aí baixa a produtividade do caboclo. O caboclo aí podia estar trabalhando ali tranquilo em 2, 3 empresas, produzindo 2, 3 tarefas, ele tem que ficar assim, ó, parado, prestando atenção num negócio que muito, eu acho que 80% do tempo que a gente passa em reunião no trabalho remoto é improdutivo, né? Você tá ali assistindo uma apresentação, normalmente assim, você tem um time de 10 pessoas na reunião, tem 1 ou 2 falando só, e as outras dão tudo lá, assim, ó. Pô, vai ficar com câmera aberta? Pra quê, né? Então, é curioso como a fronteira entre quero autonomia e quero sumir é tênue, né? O que será que vem depois? Reuniões só por telepatia? Eu chutaria acabar com reunião, né? Reunião é uma perda de tempo do cacete. Resolve por chat. Na nossa vida pessoal, a gente já tá assim, né? Quem aí que vai ficar fazendo uma videochamada para pedir um botijão de gás, pedir uma água, pedir uma pizza, sei lá. Você nem faz isso, né? Você vai no WhatsApp e manda mensagem para o estabelecimento. Ou então você usa um aplicativo já para pedir as coisas. Então essa forma de comunicação você síncrona, né? Totalmente síncrona, onde você tá falando, a pessoa tá ouvindo ali na hora, isso aí é muito ruim, velho, é muito ineficiente. Você tem que migrar para esse modelo sem reunião, essa que é a verdade, né? Então, se o conselho de trabalho remoto virou trabalho fantasma, talvez seja a hora de repensar, né, o que realmente significa estar presente na coisa, mas é porque também o problema todo aí nasce desse negócio dessas reuniões, cara. O que mais tem é reunião que você entra quieto e sai calado lá, que não tem nada a ver, não vai te ajudar. Falando aqui da minha experiência de programador, né? É uma reunião que não te ajuda a resolver o seu card e entregar. E você não tá ajudando ninguém a resolver o card dele e entregar. Aí aquelas reuniões lá de dev proativo, que os caras ficam lá sugerindo um monte de coisa e ninguém faz nada. E aí você tem aquela outra reunião que é só pro chefe ficar anotando o que cada um tá fazendo. Porra, eu já trabalhei em empresa que você trocava a dele por um grupo de conversa no Slack. Todo dia vinha o bot do Slack e perguntava lá o que você tava fazendo. Você escrevia e mandava lá, pronto. Precisa fazer uma reunião para isso, ligar a câmera, a pessoa tem que sentar não dá, velho, é um negócio muito analógico, né? Então, para quem não acreditava, leia os comentários, né? Sim, existe gente que se recusa a aparecer na câmera. Sim, exatamente, cara, porque isso aí, a área de TI toda é assim, mano. Pra que você vai ficar abrindo câmera pra fazer reunião? Qual é que é, né? O post não é sobre presencial, sobre remoto, é sobre abrir câmera em reuniões, né? Então, tá aí a ideia, né? Mas isso aqui também tem até estudos, né, da época da pandemia que falavam que você tá diante de uma tela com um monte de gente assim, é como se você estivesse num palco. Para nós que temos esse espírito mais de artista aí, que gosta de aparecer, tudo bem. Mas tem gente que vai ficar em pânico e estressado com essa situação aqui. Aqui ele põe a imagem com todo mundo sorrindo, né? Mas não é assim uma reunião. Ninguém tá sorrindo, tá todo mundo lá com aquela cara de puta. E você não pode nem bocejar, comer alguma coisa. Não, você tem que ficar ali assim, ó. Estatelado, parado, né? Mandando um abraço pro Moisés Silva, que mandou 5 aqui no Superchat. Mande você também seu Superchat.
Eu leio aqui na hora, ó. Ele tá criando mais um sistema com IA para render 5.600 por mês. Já tem um que dá 3.000. Caramba, que maravilha, hein, mano? Moisés Silva, conta a sua história aí, dá um bom conteúdo, cara. Cria um canalzinho, fica legal. Sem IA seria impossível tudo isso nas horas vagas do trabalho. Cara, ele ainda trabalha. Então é a produtividade alavancada aí do trabalhador, especialmente trabalhador remoto, né? Quando você está mexendo com produtividade, você está falando disso. Você está criando. Ele aqui ele admite que a câmera aberta é um negócio para segurar a produtividade das pessoas. Se você não tiver. Imagina, se você não tiver reunião nem câmera aberta, fica muito mais fácil você fazer mais coisa com o seu tempo. Não falo só falar, ter um segundo emprego, mas isso aí é só uma pontinha do iceberg. Tem tanta coisa que você pode fazer além disso, né? Ou seja, um negócio que te torna mais produtivo. A reunião, a câmera, a comunicação síncrona, né? É uma coisa que está segurando a nossa produtividade, né? Então, por aqui, ó, 91% das pessoas são low profile aí nas redes sociais. Para mostrar o meu ponto que eu queria trazer é esse. Não é só que as pessoas não querem aparecer na câmera, mano. Nem na rede social as pessoas querem aparecer. Será que vai querer ficar aparecendo em câmera? Então é uma questão da transformação, vamos dizer assim, até uma transformação social que a gente passa, né? O Rafael Pimenta tá mandando a pio aqui, ó. Quem não quer aparecer diz muito sobre, né? Na minha opinião, na minha humilde opções, isso diz que a pessoa é desleixada e pode refletir no código, né? Ou tem 2 trabalhos, ou não está disponível quando deveria, né? Pois é, mas esse negócio de ser desleixado, né? Eu tenho uma visão diferente sobre isso. Eu acho que o cara que é muito arrumadinho, ele tá gastando tempo, tá ligado? Quando eu vejo um cara arrumadinho, eu já penso em um cara, uma mulher que seja, falo, caralho, quanto tempo o cara gastou, mano, só pra arrumar aquele cabelo, pra cortar aquele cabelo, pra vestir aquela roupa, botar aquela camisa, né? É uma coisa que tudo bem, a pessoa às vezes não faz conta disso. Eu mesmo, se eu tenho que vestir um tênis ou um sapato, Deus do céu, já demora um tempo do caralho. Eu tenho que pôr uma calça, pôr um cinto, abotoar botão de camisa, como era na época do presencial, né? E eu acho isso uma ineficiência muito grande, né? De que você faça as coisas sem você ficar arrumadinho, tá ligado? Pra que ficar arrumadinho? Se você trabalha com o público ou com a sua imagem, tudo bem. Agora, a pessoa que faz código, né? Eu acho que é uma perda de tempo. Tempo que a pessoa podia estar dormindo para produzir mais, tá eventualmente até codando, ou tá fazendo outra coisa, ela tá gastando para ficar arrumadinha, né? Mas realmente existe esse fator da personalidade mais desleixada, né? Tem gente que é mais, assim, o contrário de desleixado, vamos dizer, a pessoa arrumadinha. Tem gente que é mais largado mesmo, né? Isso aí é um ponto. Agora, a questão toda é, às vezes a pessoa fica pondo esforço para disfarçar esse negócio, né, também. Então, eu acho que não tem, porque também aquilo ali, o código é diferente, né? O código é uma coisa, a aparência é outra, né? Eu não vejo uma ligação direta entre essas duas coisas, mas eu entendo que tem gente que pensa assim, né? Agora, ter 2 trabalhos também é aquilo, como eu já falei anteriormente, né? Você consegue ter uma produtividade maior. Se você está trabalhando em 2 lugares, pensando assim, esquecendo essa disputa aí entre se devia estar trabalhando, devia não sei o quê. Pensando na humanidade como um todo, né? Ora, a pessoa ela consegue fazer 2 trabalhos, então você está criando mecanismos artificiais para que ela faça só um. Tipo assim, você está tirando a produtividade daquela pessoa, né? E com coisa que não ajuda você a fazer. Não é que o cara tá com a câmera aberta que ele tá necessariamente disponível, né? Às vezes o cara tá só ali, né? Parado, olhando para a câmera, pensando em qualquer coisa, ou coloca o celular aqui assim, fica mexendo, né, logo embaixo da câmera, que aí parece que o cara tá olhando pra câmera, faz alguma coisa assim, e no final das contas eu acho que atrapalha muito pensando dessa forma, tá? Tipo assim, eu acho que é muito melhor que a pessoa, se ela puder ter 10 empregos, é muito melhor, que ela tá sendo muito mais produtiva, né? Ao invés de estar fazendo uma tarefinha só, ela está fazendo 5, 6, 10, né? Ela está pondo mais dinheiro no bolso também, mas eu entendo, faz sentido o seu ponto, tá ligado? E mais que a galera tá falando aqui, Lucas Lima, falando que um conhecido dele esqueceu de tirar a chave de conexão, né? Com o banco de dados, enviou para o GitHub. Ele levou um ataque brutal na infra dele. Acontece, cara, esses erros aí, todo mundo tá sujeito, né? Por mais que você tenha estrutura para evitar isso aí, quem nunca comitou uma coisa errada lá no GitHub, né? É foda, mano. Não pode dar moleza não, que os caras vêm e montam em cima, né? Então vamos encerrando aqui essa enquete. 88% das pessoas, né, são low profile aí nas redes sociais, né?
E vamos agora, para você que vê esse vídeo até aqui, eu vou deixar um cardzinho para você, um vídeo falando mais a respeito disso, né? Por que eu acho que a câmera em reunião é besteira. Eu digo mais, a reunião é besteira. Não devia nem existir reunião. Reunião, a perda de tempo do caralho. Tinha que ser tudo por texto, mano.